A morte do cão Orelha causou comoção nos moradores da região de Praia Brava, em Florianópolis. O cão, cuidado pela comunidade, apareceu com sinais graves de espancamento, não resistindo aos ferimentos. Uma grande mobilização por justiça se espalhou pelas redes sociais para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Fala, rapaziada. O país lazarento que a gente tá, né, mano? Tô matando até cachorro aqui, bicho. A coisa tá muito louca. Bom, eu não tinha ainda me inteirado dessa história e muita gente pediu lá no nosso Instagram. Ah, pô, bota meu Instagram aí, Fernandão, @joelpaviotti, a gente atualiza as notícias lá e acompanhe lá, gente, tá? Muita gente pediu lá nos nossos comentários, pô, você não vai falar do cachorrinho orelha, né? E eu não sabia o que estava acontecendo, mas sempre quando alguém me dá um toque lá, eu acabo vendo a notícia. E aí eu fiquei muito chateado com a notícia, como vocês devem ter ficado também, né? Mas mais do que a notícia da morte do cão, que já é uma coisa muito lastimável e terrível, é uma notícia de que os suspeitos são pessoas que, em boa parte, são bem de vida, que é o que garante para elas um privilégio na hora de ser julgado nesse país por qualquer coisa que cometa. Antes de adentrar nesse vídeo, eu gostaria de falar para vocês que, ao longo da história do nosso canal, nós fizemos vários vídeos de histórias de pessoas que tinham dinheiro nesse país e acabaram não sendo punidos devidamente. Por exemplo, o caso do indígena Pataxó, o índio Galdino, que, como as pessoas chamavam, que simplesmente estava num ponto de ônibus em Brasília, passou uns jovens lá, uns bandidos, e colocaram fogo no cara. Só houve punição aos caras, e nem foi uma punição tão grande, porque houve uma manifestação, várias manifestações absurdas, mas eles eram filhos de pessoas muito importantes, de magnatas e pessoas que ocupavam cargos públicos importantes também. A gente tem a história do Edson Hisui, ou Sue, que era um descendente de japonês, que estava estudando medicina e num trote ele acabou morrendo e também não teve punição para ninguém, porra nenhuma, os caras continuam aí exercendo inclusive a profissão. Eu tenho mais 20, 30 casos para falar isso para vocês. Então, mais do que trabalhar a morte do cão aqui que a gente está falando, vamos falar um pouquinho também sobre a situação dos suspeitos dessa situação, e lembrando que eles são suspeitos dessa situação, mas se for mesmo da classe social que está sendo divulgada, eu acho muito difícil que haja uma punição no nosso país, certo? Mas está tendo manifestações, os famosos estão falando sobre a situação, só que tem toda uma questão aí que a gente vai abordar com vocês em relação a que classe social esses suspeitos estão e como vai acontecer todo esse processo aqui que a gente já conhece muito bem o Brasil, certo? Bom, deixa seu like já, segue a gente no Instagram e vamos entrar pro conteúdo. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Civil de Santa Catarina cumpre 4 mandados de busca e apreensão em endereços de adolescentes investigados por maus tratos e coação no processo que apura a morte do cão comunitário Orelha, que foi agredido na Praia Brava, na capital de Santa Catarina, Florianópolis. Os computadores e celulares dos adolescentes foram recolhidos e passarão por análise. 3 adultos suspeitos de coação também serão ouvidos hoje pela polícia. Nós vamos falar deles daqui a pouco, porque nós não temos medo de vocês, ok? 2 adolescentes suspeitos do crime estão indo para os Estados Unidos. Segundo o delegado, a viagem já estava marcada e eles serão ouvidos na próxima semana, porque tem que deixar eles viajarem. Orelha é um cão com cerca de 10 anos. Na verdade era, né? Um cão com cerca de 10 anos que vivia em uma das 3 casinhas destinadas a cães na Praia Brava. Essas casinhas abrigavam 3 cães que se tornaram mascotes na região. Orelha era um deles. Que orelha. Orelha papu, né, orelha? Deixa eu ver seu machucado como tá. Vamos ver o machucado. O machucado tá melhor, né? A caminha tá quentinha. E aqui a pretinha, ó. Tá meio assustada, meio quietinha. O que foi? Hein? Não comeu muito, não. Mais tarde ela come. Comeu só um pouco, comeu metade de uma travessinha. Vamos nanar agora? Todos os dias moradores levavam comida para esses cachorros e brincavam com o Orelha, que era muito querido por eles, né? O Orelha era bastante amistoso e interagia com as pessoas e com os outros cães do bairro.
Mas, no início do mês, ele desapareceu, o que deixou as pessoas muito apreensivas. No dia 15 de janeiro, durante uma caminhada, um dos moradores que ajudavam a cuidar da Orelha o encontrou jogado no chão e agonizando em sofrimento intenso. A Orelha foi levado ao veterinário com múltiplas agressões, principalmente na região da cabeça. A sua condição era tão precária que não havia chance de sobrevivência. O modo como a Orelha foi morto revoltou a população, que organizou uma mobilização pedindo justiça. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina e acompanhado pelo Ministério Público do Estado, por meio da 10ª Promotoria de Justiça da capital, da área da Infância e da Juventude, e da 32ª Promotoria de Justiça da capital, da área do Meio Ambiente, tá? Então, Infância e Juventude e Meio Ambiente, porque, segundo as investigações, os 4 suspeitos eram adolescentes, tá? Eles estariam envolvidos nos maus tratos ao cachorro. Eles foram localizados após análise das câmeras de segurança e depoimentos de moradores da região. Esse mesmo grupo de adolescentes teria tentado afogar o cão Caramelo, que também vive em uma das casinhas da Praia Brava. Supostamente tentaram já tirar a vida de um dos cães de lá, e depois tiraram a vida do Orelha. A polícia também investiga uma denúncia de um policial civil, pai de um dos suspeitos, que teria coagido uma testemunha. Segundo a delegada Marjorie Valcaredi, eu não sei se eu falei errado, tá? Me desculpa, tá, delegada? Que é responsável pela investigação, a denúncia de coação está sendo investigada, mas o policial não tem qualquer participação na agressão dos cachorros. A fita seria assim, ó. Ele é pai de um desses adolescentes, ele não participou do negócio da morte do cachorro, mas por ser pai de um desses adolescentes, ele teria coagido alguma testemunha no decorrer dessa investigação. Bom, a morte de Orelha teve grande repercussão nas redes sociais e mobilizou artistas que têm feito uma campanha pedindo que o responsável seja punido. 3 adolescentes sem juízo, sem coração, sem nada de bom do que o mundo tem para oferecer. Mataram um cachorro chamado Orelha. E a fotinha deles tá rolando aqui na internet, tá? É super fácil de achar. Eu, infelizmente, não posso postar aqui o rosto deles por questões maiores, mas é super facinho. Eu queria dizer pra vocês que é crime. Matar cachorro é crime. Decepar a pata de cavalo é crime. Então eu estou passando aqui para prestar o meu apoio. Não só pelo cachorro Orelha, mas também por todos os outros animais que já sofreram isso. Eu não sei como que é possível alguém com o coração tão frio ter o coragem de fazer isso com um bichinho desse que é indefeso. Não entra na minha cabeça. Então eu ficaria muito feliz se todos vocês repostassem sobre o cachorro. Não vamos deixar isso em silêncio, tá? Porque tem muito burburinho aí que o pessoal gosta de falar, mas sobre isso o pessoal não fala. Vocês conseguem me entender que uma pessoa dessa faz isso por prazer, por maldade mesmo? Tipo, eu tô com vontade, vou lá. Gente, aí me falaram que fugi pra fora do país. Uma hora vai ter que voltar. Uma hora vai voltar. Bom, 4 garotos mataram a paulada um bicho. Qual bicho? O bicho que tava tentando atacar eles? Não. Um cão super dócil de 10 anos de idade, super amado no bairro, mascote do lugar. Mas por que eles fizeram isso, Rafa? Por pura maldade e prazer. 4 psicopatas. Não era um maluco para os outros gritarem, para, meu irmão, para. Não eram 2 para terem 2 para tentar impedir. Não. Os 4 mataram um cão a paulada. Não tem... Eu pensei em fazer um vídeo falando tanta coisa, mas eu não sei nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, só é triste. Agora vai ter que ter justiça, hein? Não vamos deixar essa situação morrer não, porque gente como esses monstros aí existem aos montes, mas eles precisam entender. Eles precisam entender que existe consequência para isso. Existe consequência. Vambora. Vamos gritar, vamos falar. Pela orelha. Pela orelha. O
governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez uma publicação na rede social afirmando que a investigação continua em andamento. Olha o que ele falou, ó, abre aspas, as provas já estão no processo e embrulharam o estômago, fecha aspas. Em nota, a Associação de Moradores da Praia Brava destacou o papel efetivo do cão, abre aspas. Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm como espaço com os animais que ali vivem. Fecha aspas. O temor da população, pessoal, é que os responsáveis não sejam punidos porque eles seriam filhos de pessoas influentes de Florianópolis. Muita gente já tem dito isso, que pelo menos alguns deles ali são filhos de pessoas que têm dinheiro, que poderiam coagir pessoas, que poderiam usar a sua influência para tentar fazer com que esses rapazes não sejam punidos. E se são adolescentes mesmo, no máximo que vai acontecer é uma internação, pagamento de multa, essas coisas. Mas se os pais forem influentes, conhecendo o Brasil como a gente conhece, seria muito difícil eles serem punidos de verdade. A hashtag Justiça por Orelha ganhou muita força na internet e moradores da região da Praia Brava têm feito manifestações para pedir punição aos adolescentes que espancaram a Orelha. Algumas pessoas têm dito que um dos supostos agressores do cão é filho do dono de um hotel famoso de lá localizado no centro de Florianópolis. Várias reclamações do Reclame Aqui têm sido registradas contra esse hotel por conta disso daí. É uma forma de protesto, né? Mas o estabelecimento afirmou que não tem qualquer ligação com o investigado pelo crime e, segundo eles, a suspeita decorre exclusivamente de coincidência nos sobrenomes das pessoas. O hotel divulgou uma nota dizendo que é pet friendly, ou seja, aquele hotel que você pode deixar teu pet, teu cachorro e tal, e que respeita muito os animais. Caso o envolvimento dos adolescentes sejam comprovados, eles receberão muito provavelmente medidas socioeducativas e responderão por ato infracional análogo a crime. As medidas socioeducativas previstas em lei incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Esta última aplicada de forma excepcional e apenas em hipóteses legais e muito provavelmente não vai caber nesse caso aqui, porque eles devem ter bons advogados para mantê-los fora de qualquer punição mais pesada. Se confirmar que seja esses 4 suspeitos que foram colocados como provavelmente suspeitos da situação aí pela polícia, certo? Essa foi a história do pobre do cão orelha que foi aí maltratado e perdeu a vida nas mãos de pessoas que tiveram um ato bastante ruim, bastante pesado. E é isso, basicamente. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se. E é isso, fui, valeu, até uma próxima.